partir de agora, esse canal vai virar um canal de lives. Pretendo fazer lives 7 dias por semana aqui. E fechei um collab, mas o projeto ainda não começou, por isso eu não vou divulgar nada. Espero que vocês continuem contribuindo na campanha do apoio coletivo para me ajudar a manter o canal e, como eu já disse várias vezes, que é de onde eu tiro a minha renda. Agradeço muito a quem tem colaborado. Quem quiser colaborar, colabora com o que puder e dessa forma vai estar ajudando muito o canal, vai estar me ajudando bastante. Muito obrigado a todos os apoiadores do canal Geek Velho. Graças à sua contribuição, ao seu apoio, vou poder continuar publicando vídeos 7 dias por semana, sem pagar pedágio para ninguém. Ninguém vai conseguir fazer com que a gente pare de divulgar as nossas opiniões e compartilhar elas com o maior número de pessoas. Muito obrigado. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. Esse vídeo, o tema desse vídeo foi escolhido pelo Benhur Melo, que é um dos apoiadores do canal. E, tenho que agradecer a ele. Não conhecia a história dessa pessoa. Achei interessantíssima a ponto de, assim que eu puder, conseguir um livro da biografia dela, alguma coisa que eu possa estudar mais a fundo. Infelizmente, não tem quase nada em português e, assim, Benhur, obrigado de novo por me apresentar a história da Milada, por me fazer pesquisar sobre a história da Milada Harakova. Na verdade, tem um filme chamado Milada no Netflix. A história do filme é legal, porém, infelizmente, a direção do filme não é boa. A direção não é muito bacana, eu não gostei muito da trilha sonora também, mas a história dela acaba superando. Na verdade, ali você tem só um vislumbre, porque a história dela é muito mais complexa, é muito mais bacana. Mas é legal para você ter uma primeira noção de quem foi essa pessoa, a Milada Harakova. E indico assistir esse filme do Netflix para buscar, para conhecer essa pessoa. Porque, a mulher era punk, Ela era nervosa. Eu pesquisei bastante, né? Eu fui obrigado a pesquisar em textos em inglês, mas obviamente não pesquisei em Wikipédia nem nada do gênero. Pesquisei em revistas de história, em pequenos artigos de historiadores em relação a ela. E, ela é uma montanha que se recusou a se mexer. Sim, para muitos tchecos, a Milada Harakova é uma heroína nacional. Em 27 de junho de 1950, a Harakova ela foi a primeira mulher a ser enforcada por motivos políticos. Naquele período ainda o país se chamava Tchecoslováquia. Foi gravado, inclusive, o julgamento dela e, é aquele julgamento de mentira. Sim, praticamente um show stalinista. Permaneceram na memória da sociedade tcheca, que naquele momento apoiava o Partido Comunista. É aquela coisa, quando você ela sai de uma ocupação extrema, que foi o caso da nazista, você vai para outro extremo. E é inclusive o que acontece hoje com a grande maioria dos países que formavam a cortina de ferro, que na verdade estavam do outro lado da cortina de ferro. A maioria desses países acabaram se tornando de extrema direita, extremamente nacionalistas e tudo mais. Então é um movimento até certo ponto comum. Quando você vive sob um jugo, você criar um movimento... Criar não, você acabar indo para o movimento oposto, mas tão extremo quanto. Então esse julgamento foi todo gravado para propaganda comunista, né? Mas é impressionante a calma com que ela defende as posições dela. No filme você vê isso, a calma com que ela age quando ela está sendo falsamente acusada de traição. Sim, ela foi uma heroína nesse ponto, porque ela lutou bravamente até o final da vida dela. Então a Harakova, ela nasceu em 25 de dezembro de 1901, em Praga. A mãe era professora, o pai era dono de uma fábrica de lápis. Com 12 anos, a irmã mais velha e o irmão mais novo morreram de escarlatina. No final da Primeira Guerra Mundial, ela se tornou política
política, né? Se juntou em 26, ela se formou em Direito e Filosofia na Charles University, na Universidade de Charles, e ela acabou entrando no mundo da política e passou vários anos trabalhando na Câmara Municipal de Praga como diretora do Departamento de Bem-Estar. Durante esse tempo ela acabou se concentrando em questões sociais, moradia, emprego, e também uma campanha pelos direitos das mulheres, além de se envolver em projetos envolvendo os jovens. Ela se tornou membro do Conselho Nacional das Mulheres, uma organização que naquele momento dedicada à promoção dos direitos femininos, e também se juntou ao Partido Social Nacionalista, que não tem nenhuma relação com o partido zizista, né? Não pode mais falar a palavra, não tem absolutamente nenhuma relação com o partido do Bigodinho, e em 27 ela se casou com, agora pronunciar o nome do cara é difícil, Boruslav Horak, que era um engenheiro agrônomo que ela conheceu na universidade. Ambos, mais tarde, trabalhariam em vários projetos políticos. Ela participou da resistência quando a Tchecoslováquia acabou fazendo parte de um protetorado alemão, antes da invasão propriamente dita. E ela se envolveu, posteriormente, aí sim, na resistência anti-partido do Bigodinho, usando o Conselho Nacional das Mulheres como fachada para as atividades. Ela também pertencia a duas organizações clandestinas conhecidas como Centro Político e Nós Seremos Fiéis. Ela e o marido acabaram sendo acusados pela Gestapo em 1940 e o julgamento do caso dela queria que ela fosse executada, né? Mas houve uma apelação e mais tarde foi reduzido por uma sentença de 8 anos de prisão. Acabou passando por várias prisões, inclusive um famoso campo de Terezin, um campo do partido do Bigodinho. O marido também foi mandado para a prisão. Durante a prisão, a Harakova, ela passou muito tempo em confinamento solitário. Em uma das cartas que ela escreveu, ela descreveu que foi mantida numa sala pequena, sem luz natural e sem aquecimento por muitos dias. Uma das colegas daquela época também comentou, depois da libertação, que haviam o que pareceu ser queimaduras de cigarro nos braços dela. Com o fim da Segunda Guerra e da libertação por parte da União Soviética, ela foi libertada da prisão. Então aí ela voltou para casa e reingressou no campo político, que acabou se tornando meio que uma celebridade na Tchecoslováquia. Depois de ser persuadida pelo então presidente da Tchecoslováquia, ela se tornou uma figura dominante no Partido Nacional Socialista. De novo, nada a ver com o Partido do Bigodinho, porque nomenclatura de partido não quer dizer absolutamente nada. Vejam as nomenclaturas dos partidos brasileiros. Os nomes dos partidos brasileiros, você vai entender que não quer dizer absolutamente nada. Então ela foi persuadida, né, pelo presidente da Tchecoslováquia, e durante esse período ela ajudou a fundar a União dos Prisioneiros e Sobreviventes Políticos e organizações de vítimas do problema causado pelo Bigodinho. Durante esse período, ela também foi eleita chefe do Conselho Nacional da Mulher, trabalhou para impedir que membros comunistas assumissem o controle da organização. Então, à medida que os comunistas continuaram a exercer mais influência sobre a sociedade tcheca, a situação ficou cada vez mais tensa na Tchecoslováquia. Em 46, a polícia secreta, agora controlada pelos comunistas, acusou a Harakova de espalhar relatórios falsos afirmando que os tribunais populares controlados pelos comunistas haviam falsamente condenado centenas de pessoas após a guerra, o que não era mentira. Em fevereiro de 48, eles tomaram o poder da Tchecoslováquia e assim começou aquela época de total controle pelo Partido Comunista, que levava à intolerância, autoritarismo, basicamente a política de Stalin. A Harakova, ela renunciou do assento dela no parlamento em protesto e ela acabou com isso perdendo a imunidade política. Olha o culhão dessa mulher, cara. Olha o culhão dessa mulher. A Harakova, ela continuou politicamente ativa, apesar da infiltração crescente dos comunistas em todos os grupos públicos, e amigos começaram a implorar para ela que ela se juntasse a muitos outros que já tinham fugido para o exílio. Mas a Harakova, ela meio que se refez, em parte, naquele idealismo, né, que as pessoas idealistas, elas são as pessoas que são muito, no final das contas, elas acreditam muito num futuro melhor e tudo mais.
mais. Então ela acreditava que os comunistas nunca executariam uma mulher ou prenderiam uma pessoa que foi combatente e anti-bigodinho. No entanto, logo provou que ela estava completamente equivocada. Os ex-membros do Partido Nacional Socialista, incluindo a Harakova, continuaram a se reunir em segredo e efetivamente começaram a organizar uma nova resistência de fato. Em uma reunião secreta foi até discutido que seriam feitas tentativas de formar um governo anticomunista, mas esses esforços acabaram se mostrando completamente inúteis. Enquanto isso, o governo comunista da Tchecoslováquia começou a ver a Harakova como um inimigo público número 1 deles. Então, em setembro de 49, ela foi presa, uma heroína da resistência antinazista, ela foi presa pelo regime comunista, junto com vários outros membros do seu grupo, e especificamente a acusação contra a Harakova é que ela era líder de um grupo que tentava derrubar o governo. Todos os membros do grupo foram duramente interrogados e submetidos a várias formas de tortura, enquanto a polícia secreta começava a instaurar esses casos de traição. O marido dela, no entanto, conseguiu evitar a prisão e fugiu para o Ocidente em 49. Aparentemente querendo consolidar seu poder, o governo comunista ele tomou a decisão ativa de executar todos aqueles que eles consideravam conspiradores. Junto com a Harakova, 12 dos seus colegas seriam julgados pelo Estado. Ao escolher não ter fugido da Tchecoslováquia, ela basicamente se condenou à morte, que acabaria deixando a filha dela, Yana, sem mãe. Quando ela estava na prisão, guardando o julgamento, ela escreveu várias cartas, incluindo uma para Yana, na qual ela afirmava: "Minha tarefa aqui era te fazer o bem, fazendo com que a vida se torne melhor e que todas as crianças possam viver bem. E, portanto, temos que ficar separadas por muito tempo. Agora já é a segunda vez que o destino nos separa." Ela também acrescentou: "Quando você perceber que algo é justo e verdadeiro, seja tão decidida a ponto de morrer por isso." Durante esse tempo, a Harakova foi novamente exposta a repetidas torturas com o objetivo de quebrá-la antes do julgamento, que seria um show televisionado. Isso incluía permanecer dentro da água por 24 horas, colocado em cubículos minúsculos, com menos de 1 metro quadrado, sem luz, sem aquecimento, sem comida por vários dias, seguindo métodos brutais. A Harakova confessou todas as acusações feitas contra ela, embora ela continuasse a rejeitar a legalidade do regime comunista e recusasse qualquer conhecimento do paradeiro do seu marido. A Harakova também dividiu uma cela com uma mulher que havia recebido ordens da polícia secreta para espionar. Então ela levava as mensagens sobre a Harakova e relatava o estado dela e o que ela tinha dito. Às vezes até mesmo num sonho, num pesadelo, na verdade, né? Sonho é difícil. Durante um pesadelo, falando sozinho, porque quando você está num caso desse de extrema privação, apanhando, você meio que perde a noção de tempo, você perde a noção de tudo. E é justamente esse o intuito. Então, em maio de 50, fizeram um julgamento que nos Estados Unidos eles chamam de Kangaroo Court, que é um julgamento que não vale nada por um monte de gente que não vale nada. Basicamente foi um show, foi um espetáculo stalinista. Então, o julgamento da Harakova e os outros 12 co-réus, que eram todos homens, inclusive, foram os primeiros julgamentos grandiosos da história da Tchecoslováquia. Eles esperavam que os réus lessem um roteiro e confessassem com firmeza todas as acusações. Por isso, a tortura e quebrar a pessoa para ela, basicamente, chegar lá um farrapo e concordar com absolutamente tudo. Não ter o estado mental para poder debater, discutir ou discordar de qualquer coisa que fosse. E é difícil estabelecer realmente foi dito durante o julgamento, visto que eles sofreram diversos cortes, né, obviamente, do Partido Comunista. Mas os julgamentos foram claramente unilaterais. Os promotores faziam as proclamações selvagens sobre a associação com os imperialistas, que buscavam minar a santidade da nação e reverter a Revolução Comunista, enquanto os réus faziam confissões mecânicas. A Harakova, sentindo que não tinha absolutamente nada a perder, entendendo que ela ia ser condenada à morte de uma forma ou de outra, optou por se comportar de uma maneira
maneira que fosse calma e não mostrasse fraqueza. Então esse julgamento espetáculo stalinista foi planejado para o público consumir e criar uma rejeição a Harakova das mentiras oficiais sobre ela, para minar a personalidade dela e todos os feitos dela frente à população. O que deu certo. Várias vezes ela contradisse as alegações, e argumentos dos promotores, embora cada ato de desafio ela estava selando o destino dela. E assim, só hoje há uma tentativa grande para reconstruir o julgamento. Numerosas fontes contraditórias mostram que isso vai ser uma tarefa muito, muito difícil mesmo. O julgamento ele foi registrado em filme, no rádio, por uma estenógrafa e depois num registro totalmente adulterado, conhecido como livro cinza. Comparando essas fontes, você consegue testemunhar as tentativas de reescrever a história. Por exemplo, um trecho do livro cinza, o promotor o promotor fala, na verdade: Senhora Harakova, venha aqui, por favor. Ela vem. Você ouviu a acusação? Você entendeu o andamento das acusações? A Harakova: sim. Entretanto, a transcrição oficial é bem diferente. Procurador: você se sente culpada pelas atividades a quais está sendo processada? Harakova: sim, eu me sinto culpada pelas atividades, isso eu já disse. Então só agora estão descobrindo exatamente o que foi dito. De novo, você tem que mexer com fontes e vai ter que acabar usando história oral, e aí você tem o problema das pessoas já estarem extremamente idosas, a maioria já ter morrido. Então é um trabalho difícil, mas recompensador para as pessoas que estão fazendo isso. Várias personalidades souberam do caso e pediram abertamente pela vida da Harakova. Entre elas, o Winston Churchill, o Albert Einstein, a Eleanor Roosevelt, era a primeira-dama dos Estados Unidos. Eles mandaram cartas para o presidente comunista da Tchecoslováquia, argumentando que aqueles que trabalharam contra a turma do Bigodinho deveria ser considerado herói e não inimigo do Estado. O veredito também causou consternação. Em uma carta rara, o diretor de uma escola primária em Praga escreveu: eu acredito que o juiz trabalhou corretamente e seguiu a lei, mas por favor, faça um gesto simbólico de humanidade e dê graça a uma mulher. Deus e milhões de pessoas serão gratos por essa vida. Vários dias depois, o homem foi demitido do seu emprego e não conseguiu encontrar outro. Por fim, os apelos não resolveram absolutamente nada e a Harakova e os co-conspiradores, os seus co-acusados, o destino era certo, era a morte. Em 6 de junho, ela foi informada que ela seria executada no dia seguinte e ela tinha sido informada recentemente de que a irmã estava esperando um filho e ela acaba mencionando isso na última carta para a família. Ela foi a última do grupo a ser enforcada e provavelmente antes de morrer ela viu todos os caixões dos compatriotas sendo levados embora após suas execuções. As supostas últimas palavras da Milada Harakova foram: estou caindo, perdi essa luta, mas vou embora com a minha honra, amo esse país, amo meu povo, vou embora sem nenhum ódio. Por volta dessa mesma época, centenas de outras pessoas foram executadas de forma semelhante, mas o caso da Harakova ele é único, pois ela foi a única mulher executada pelos comunistas. Depois da morte dela, os comunistas eles elaboraram cuidadosamente uma verdade oficial a respeito da Harakova. Crianças em idade escolar aprenderam sobre a espionagem e a traição dela, e a imagem de uma traidora acabou cimentada nos livros oficiais da história da Tchecoslováquia. Os corpos desses presos executados não foram devolvidos às famílias e ninguém sabe onde foram enterrados. Assim, como uma ativista antifascista, anticomunista e pelos direitos das mulheres, a execução da Harakova pelo regime comunista, ela mostrou bem a brutalidade e desumanidade desses libertadores do pós-guerra na Tchecoslováquia. No início dos anos 50, ele é referido como do período mais sombrio do regime comunista tchecoslovaco. Mas a morte da Harakova, ela não foi inútil. Para aquelas pessoas que não eram fanáticas, conseguiram enxergar além da propaganda, a morte dela serviu como um lembrete doloroso de que, longe de ser libertada, a Tchecoslováquia está sendo lançada num novo regime totalitário, que não poupou nem aqueles que lutaram contra a ocupação do Bigodinho. Embora o destino da Harakova tivesse selado desde o início, ela demonstrou que uma luta até o fim pelos princípios de que você acredita era a única maneira desse regime ser impedido de privar as pessoas da dignidade dela. Eles podem privar as pessoas de tudo,
menos da dignidade. E foi esse fato que ajudou a convencer uma nova geração de dissidentes, de ativistas, de que a linha oficial do partido era falsa. Ela era destinada a silenciar todas as formas de pensamento livre e oposicionistas, e que a resistência era um imperativo. Foi só lá em 68 que o veredito do julgamento foi anulado, e ela foi mas a Arrakova só começou a ser reconhecida publicamente depois da chamada Revolução de Veludo, em 89, um período que o mundo estava em transição, né? O comunismo estava caindo, muro de Berlim e tudo mais. Em 91, então, o presidente concedeu póstumamente a Arrakova uma ordem oficial tcheca. A vida e a morte dela são marcadas por um feriado na República Tcheca que comemora todas as vítimas do regime comunista. Uma rua também em Praga leva o nome dela e, surpreendentemente, a Milada Arrakova ela permanece pouco conhecida fora da República Tcheca e da Eslováquia. Mas o que é ainda mais importante é que os próprios tchecos estão finalmente renomeando muitos dos seus oficialmente proclamados dissidentes, inimigos, como heróis. E a Milada Arrakova já foi descrita como uma montanha que se recusou a mover. Embora ela tenha morrido há 71 anos, só agora, só nos últimos 25 anos, na verdade, é que a vida dela está sendo devidamente avaliada. E, inclusive, teve esse filme de 2017 sobre a Arrakova, que é um filme que eu vou indicar a vocês para assistirem. Porque, como eu disse, não tem livros em português, você não vai achar nada digno sobre a vida dela em português. Então, você procura em inglês, mas não adianta procurar em revistas e tudo mais, você vai ter que procurar em artigos históricos e tudo mais, porque como eu falei, ela é pouquíssimo conhecida fora da Tchecoslováquia, da antiga Tchecoslováquia. Então você aprende a ler tcheco para ler revistas tchecas, ou você vai ter que achar textos e artigos históricos e tudo mais em inglês. Então o filme vale para conhecer um pouco da história dela, meio que você se desliga da qualidade da direção, da qualidade da trilha sonora e se foca na história dessa mulher que, mais uma vez, eu agradeço ao apoiador, o Ben-Hur Melo, que pediu para eu fazer um vídeo sobre essa figura histórica importantíssima. De novo, eu agradeço ao apoio das pessoas e é isso aí. Apoie o canal, dependendo do valor do apoio, você pode solicitar um tema de um vídeo, dependendo do valor do apoio, você pode participar, escolher um tema e a gente fazer um VeioCast sobre o tema. E muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixa aí o seu comentário sobre o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da história da Milada e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.